esportivo. Oferecimento Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. TIM Pré-Chip, recarregue no app Meu TIM e receba Pix na conta. Ataque com Ataque, já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês, mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master, a tinta do pintor profissional. Edilson Silva é da Tupi. Gira a bola, gira a notícia, tudo gira no mundo. No Giro Esportivo, o programa campeão no coração de todas as torcidas do Rio. É o Rio do Giro Esportivo. É o Rio do Giro Esportivo. Edilson Silva. E aí, tudo bem? Boa noite pra você. Com aquela alegria de sempre, transportando de alegria. Vamos juntos até a meia-noite com mais uma edição do Giro Esportivo, o programa de todas as torcidas do Rio. Estaremos girando a bola, girando a notícia, girando a América. Estaremos girando o mundo. Estaremos girando pelo Rio, girando geral com o noticiário do seu clube de coração, girando pelo estado do Rio, girando na hora do alô com a sua participação. A todo instante, girando pelo nosso departamento de jornalismo, de olho na notícia, de olho na rua e também com as notícias de um modo geral. Girando no comentário mais fera do rádio brasileiro com Rubem Leão. E a sua participação a partir de agora, porque o giro é o Rio na Tupi. Esportivo. No comando, Edilson Silva. Giro Esportivo. Edilson Silva. Bom, com a produção e direção do Lucas Figueiredo, operador técnico é o Web Ferreira, 10, nota 10. A coordenação técnica é do Marcial Amaral. A direção de jornalismo da Márcia Pinho. A coordenação geral de esportes da Karen Calisto. A direção artística do visionário Marcos de Giacomo. A direção comercial do nosso desbravador, nosso tupão, nosso vice-presidente Tupi Habib. Quem comanda com muita categoria e habilidade, o nosso presidente Josemar Gimenez, botafoguense como carioca e atleticano como mineiro. Quer dizer, tá numa sinuca de bico, tá lá do nosso presidente nessa final aí, né? Josemar Gimenez, o nosso presidente, querido presidente com muita competência, né? Trouxe de volta a Rádio Tupi ao cenário e a liderança, buscando cabeça por cabeça esse primeiro lugar no Rio e no cenário nacional. Vamos lá? Você aí, eu aqui e no ar, o Giro Esportivo. Giro Esportivo. Edilson tá maneiro. Ele é fera do papá. Edilson tá maneiro. Ele é fera do papá. Eu agora ouvirei, eu agora torcerei. Toda night, tô gostosa. No meu rádio vou torcer. Agora só falta você. O Edilson que é o meu bem. Edilson Silva. E no início do programa hoje, queria deixar aqui registrado o meu carinho, o meu abraço ao grande aniversariante, locutor, titular da Super Rádio Tupi, com muita categoria, com muito prestígio. Ele é aqui da Super Rádio Tupi com a Seleção Brasileira do Rádio, que reúne um elenco imbatível, né? Os melhores da comunicação no Brasil. E como falamos de esportes aqui no programa, trazendo para os termos futebolísticos, o jogador que tem que ser muito bom, um craque para jogar aqui. Essa pessoa não diferente de todos que trabalham e engrandecem essa seleção, é literalmente um fenômeno, um verdadeiro camisa 10, que jogou em grandes clubes e hoje passa para a nossa alegria, compõe aqui a Seleção Brasileira do Rádio. Um grande exemplo foi em 1988, quando recebeu o prêmio Golfinho de Ouro de melhor jornalista de rádio do ano.
Estou falando aqui do Sidney Rezende, meu amigo Sidney, que é o aniversariante do dia. Sidney, muitos anos de vida, um grande abraço e solicitações para você aqui do Giro Esportivo. O aniversário é seu. Nosso presente é nosso por dividir e jogar na mesma seleção que você. E ele também está muito feliz, com a felicidade ao extremo. Botafogo na final da Libertadores, domingo Flamengo na final da Copa do Brasil. É o Rio pra você aqui no Giro Esportivo. A análise do comentarista que é uma fera. Querido doce, Rubem Leão, boa noite. Boa noite, Edilson, boa noite para a turma ligada na Super Rádio Tupi. E mais uma vez a Copa Libertadores da América vai ser decidida por 2 times brasileiros. Isso já se tornou comum, isso já é, né, o que se faz, o que se espera todos os anos aí, com essa superioridade com os clubes, dos clubes brasileiros sobre os da América do Sul, do modo geral. A grande diferença justamente é a parte financeira. Por quê? Os clubes da Argentina, do Uruguai, Colômbia, né, vendem seus melhores jogadores. O Brasil também vende, mas acontece que no Brasil os clubes vendem muito bem e também tem o seguinte, tem a reposição, né? Flamengo vende, repõe. Fluminense vende, repõe. E assim os outros grandes clubes também fazem isso. Com isso, o nível técnico dos clubes brasileiros fica sempre acima do nível técnico dos clubes estrangeiros por aí. A gente percebe essa diferença financeira nos clubes quando a gente leva a observação para as seleções. Essa fase de classificação para a Copa do Mundo. O Brasil tem cortado uma volta. Por quê? Porque na seleção, os grandes clubes, os grandes jogadores dos clubes sul-americanos que estão na Europa, eles voltam para jogar. Então as seleções continuam fortes, né? E nos clubes não, por causa dessa venda financeiramente. Qualquer dinheiro que chegue lá da Europa para os clubes sul-americanos é proposta imperdível, é uma proposta irrecusável e tal. O Brasil já foi assim, os clubes, né? Agora não é mais, como 2 exceções só. Então é isso. Tem grana, você consegue ser campeão. Não tem grana, fica muito difícil. Tá certo, tá aí o Rubem Leão, comentarista que é uma fera, ao meu lado até meia-noite aqui no Giro Esportivo. Tá na hora do noticiário do seu clube do coração. Estamos aqui para girar. Vamos girar? Vamos! Girando geral. Oferecimento. Venha para o Time Pré-Top e aproveite milhares de filmes, séries e futebol. Botafogo! Líder do Brasileiro na final da Libertadores. Conta! Alô Edilson, amigos do Giro Esportivo, a delegação do Botafogo retornou hoje pela manhã ao Rio de Janeiro. Desembarcou logo cedo no Aeroporto Internacional do Galeão, trazendo na bagagem a classificação inédita, histórica, para a final da Taça Conmebol Libertadores América. Vamos ouvir o goleiro John, e ele fala o que foi mais difícil no jogo ontem no Uruguai, no Centenário, contra o Peñarol. A dificuldade nossa foi esquecer o que passou no primeiro jogo, né? A gente sabe que a gente fez um placar meio largo no primeiro jogo, era entender que teria mais 90 minutos, essa acho que era o maior nosso desafio do jogo, de esquecer a torcida, esquecer o estádio, o ambiente. A dificuldade seria a gente focar no jogo para fazer o nosso melhor, suportar os momentos de dificuldade do jogo. Esse era o nosso desafio do jogo. Aí o goleiro John, com a vaga já garantida na final, o Botafogo tem no mínimo 7 milhões de dólares, 40 milhões de reais de premiação, caso seja vice-campeão. Se o Botafogo faturar a Libertadores, vai ganhar mais 23 milhões de dólares, cerca de 132 milhões e meio de reais. Até agora, na Libertadores, o Botafogo de premiação já garantiu a casa de 100 milhões de reais. Ok, Edilson? É uma bela grana, hein, Rubem? É aquele negócio, você investe, forma um grande time e esse grande time te dá
a volta com conquistas e com conquistas que têm cotas para isso. Então, premiações muito altas fazem com que torne-se um ciclo vicioso. Quanto mais você investe, mais títulos você conquista, mais títulos você conquista mais dinheiro também. Ok, Cruzeiro ontem foi para a final da Sul-Americana. No primeiro jogo, Corinthians e Racing, né? Agora tá 1-1. Foi 2-2, tá 1-1. Tá 1-1 agora, o Racing acabou de empatar com o Quinteiro, trazendo o gol. Girando aqui com o noticiário do nosso dever de casa, dos nossos clubes aqui do Rio de Janeiro, seguimos, ó. Flamengo! Conta! Edilson, começou a preparação da equipe do Flamengo para a decisão da Copa do Brasil, primeiro jogo do Rio. O time tem que jogar bem, ganhar da boa equipe do Atlético e de preferência fazer gols para ter um saldo e fazer no domingo, dia 10 de novembro, em Belo Horizonte, o jogo de volta. Hoje já treinaram Davi Luiz e também o Alexandre, lateral esquerdo. Eles ficam à disposição do técnico Felipe Luiz para o primeiro jogo da decisão. Aliás, ninguém quer perder decisão, né, Edilson? É verdade. Dos 10 que não estiveram ontem, com certeza, né? O Leão, vai virar uma procissão, né? A volta à disposição para jogar uma decisão. Como o Wellington disse, ninguém quer perder uma decisão. E o Flamengo chegou lá a trancos e barrancos no sentido não do futebol em si, e também por causa das contusões. Eu acho que foi o time que teve mais contusões na temporada. Foi o Flamengo, né? O Flamengo, dores musculares, então incômodo muscular. E mais uma vez aí ele vai jogar não completo, porque esse ano não dá para jogar com seus titulares todos, porque tem titular que só volta ano que vem. Caso do Pedro, por exemplo. Então, mas o Flamengo tem time, demonstrou isso ontem contra o Internacional, que o Flamengo continua tendo um time que disputa com qualquer outro aí os títulos que possam aparecer no meio do caminho. Conta! Alô Edilson, alô amigos do Giro Esportivo. O elenco do Vasco se reapresentou hoje, iniciando a preparação para o clássico da próxima terça-feira contra o Botafogo, 9:30 da noite no estádio Newton Santos, e com boas notícias. A primeira em relação ao atacante Ryan, que treinou normalmente, já que não teve detectada nenhuma lesão no joelho, jogador que fica à disposição do técnico Rafael Paiva. A outra em relação a Léo e Felipe Coutinho, que iniciaram a etapa de transição. Já já a gente fala um pouco mais sobre o caso do jovem atacante, além dos reforços que o técnico Rafael Paiva poderá ter nessa partida, em especial Felipe Coutinho e o atacante Pablo Verratti. Edilson. Obrigado. Tá aí o Vasco novamente com essa energia. Tomara, Felipe Coutinho voltando. E se joga mais um pouco do que está jogando até agora, né? Porque se espera que ele chegue com um potencial de organização de jogadas, ali que o Vasco precisa, mais tempo de bola no meio de campo, trabalhando as jogadas, é nele que a torcida do Vasco confia, mas até agora ele não conseguiu chegar nas expectativas, né, que nós temos sobre ele. Ok, vamos agora no Girando Geral. Fluminense! Conta! Alô Edilson, Fluminense encerrou sua preparação nesta quinta-feira, visando o compromisso de amanhã, sexta-feira, jogo Maracanã, 9 da noite, diante da equipe do Grêmio. Uma partida importante que o Fluminense considera que, vencendo este adversário, consegue mais 3 pontos, tem 36, pula para 39 e deixa o Grêmio na pontuação que hoje tem o tricolor. 38 pontos na 11ª colocação, ou seja, é chamado daquele jogo decisivo de 6 pontos. Você soma 3 e o seu adversário deixa de somar 3 pontos. Mistério total. O técnico Mano Menezes não informou se vai ou não contar com o zagueiro Thiago Silva. O monstro, que está fora há 6 partidas do time titular por causa de uma recuperação de lesão,
treinou toda semana, mas a confirmação do jogador, a gente só vai ter a certeza se o nome dele amanhã estiver na lista dos relacionados. Nonato também teve a oportunidade de treinar durante a semana, boa parte dos treinamentos sem a máscara de proteção, já que ele vinha se recuperando de uma fratura no nariz após um choque que sofreu uma entrada considerada muito forte de Marçal no clássico Fluminense e Botafogo. Daqui a pouco tem mais do Flu, aqui no Giro Esportivo, Edilson. Obrigado. Já você volta, Sérgio Guimarães. Amanhã pra você, 9h nos embalos da Lei Seca. Tem Fluminense e Grêmio no Maracanã. Aqui na Tupi, com a narração gostosa e marcante do fenômeno do rádio brasileiro, José Carlos Araújo. Comentários do fenômeno Heraldo Leite. E o Corinthians tomou o segundo gol, primeiro tempo, 39 minutos. O Racing virou 36 Quinteiro, 39 Quinteiro, 2-1 pro Racing em cima do Corinthians. O Cruzeiro ontem já foi pra final da Sul-Americana. Se fosse o Corinthians, né? Ou ainda pode ser o Corinthians, ou seja, nós teríamos uma final brasileira na Sul-Americana, uma final brasileira na Libertadores. E isso a gente vai chegando ali, 7, 8 e até quase 9, né? Na Libertadores, que aí você coloca o Vasco na briga por uma vaga na Libertadores. A própria Fluminense, se ganhar amanhã, ele começa também a pensar em olhar para frente. Se for pro G9, temos vários candidatos aí para pegar essa nona vaga. É uma penca, né? É uma penca. E aí, Leão, girando geral com o noticiário dos clubes aí, quer destacar mais alguma coisa? Não, a situação do Fluminense é fundamental que vença amanhã. Aquele negócio de futebol. Ainda continuo dizendo que para mim o Fluminense não cai. Mas aí agora está com aquele problema de muita emoção ou pouca emoção, né? Porque vai ser. E para ter menos emoção, né? Seria ótimo que o Fluminense ganhasse do Grêmio amanhã, né? Para passar, inclusive, o Grêmio com o aniversário direto e passar também sobre o Criciúma, que está ali na frente do Fluminense, e ele se afastar do Vitória, do Atlético Paranaense, esses sim que já estão mais perto ainda do Z4. Então, amanhã, jogando em casa, cabe ao Fluminense uma vitória para desanuviar a sua situação na tabela. Olha só, Leão, eu estava hoje fazendo as contas, e você sabe muito bem, eu estou ao vivo, né? Às 13 horas no canal a cabo Nosso Futebol, para você que ainda não assistiu, desde segunda-feira, estou lá ao lado do Sorato, do professor René Simões, de 1 às 3, canal a cabo Nosso Futebol, em todas as operadoras no Brasil inteiro. Eu estava fazendo a conta. Nós estamos com 31 jogos, são 38, faltam 7. Alguns têm 30, mas muito pouco, né? Então 3 vezes 7, 21, você tem 21 pontos a disputar no campeonato até o final, é isso? 21 pontos. Se você pegar aqui a turma de baixo, a turma, né, da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo, nós podemos dizer que do Grêmio com 38 para baixo, até o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Atlético do Paraná, é o Bragantino com 34. Para chegar a 45, o Bragantino teria que fazer 11 pontos em 21, ou seja, um pouco mais de 50%, o que ele não fez durante o campeonato inteiro. Então isso quer dizer que com 45 não vai ser preciso chegar. Para você ter uma média de 25% a 30%, que é uma média razoável, de 34 para você fazer 21 pontos, vamos botar aí 33, 32, né? Eu, na verdade, Edilson, acho que a partir de 41 você começa a ter a possibilidade de estar dentro do campeonato do ano que vem, pelo número de pontos que tem e pelo número de jogos que faltam e pelos números de pontos que cada equipe pode fazer. Inclusive tem esses confrontos diretos, né? Então, isso é uma matemática minha, né? Uma previsão minha. Eu acho que a partir de 41 você já começa
estar dentro. 45 você pode soltar fogos e ir pro Natal. Com 43 eu acho que você pode cruzar as perninhas e dormir também. Com 45 você está arriscado até entrar no G9 aí, né? 43 você cruza as perninhas e pode dormir tranquilo. 41 você começa a entrar. Isso quer dizer o quê? Que o Vasco já está dentro com 43, o Vasco está olhando para frente, brigando por Libertadores, e o Fluminense tem 36. Ele precisaria de 3 pontos, amanhã poderia já buscar esses 3 e mais 2 empates para entrar nessa zona de 41 em 6 jogos que vão faltar, né? 3 amanhã e depois mais 6 jogos, precisaria de 2 pontos. Mais ou menos, para entrar nessa zona de 41. 2 vitórias do Fluminense, eu acho que garante. Já garante isso. E ele aí vai jogar, né? Em casa com o Grêmio, depois o Internacional fora, em casa com o Fortaleza, depois Criciúma em casa, olha aí o adversário direto, Criciúma, depois Atlético Paranaense, que já está mais para desclassificado, mais para baixo do que para cima, depois tem o Cuiabá, que já praticamente rebaixado. Já está rebaixado aí, no final é Palmeiras. É o último jogo com o Palmeiras. E até lá o Botafogo também já está campeão, né? Aí é uma outra história, né? Jogo amistoso. Então, tem também esse negócio de fim de feira, né? As 3 últimas rodadas, 2 últimas rodadas, tem um jogo ou outro importante, mas o resto já sabe que já tá, o campeonato já está definido. Então. Vamos chegar a 41. É isso que eu queria dizer. Vamos chegar a 41, né? Aí você começa a dar uma olhada, mas aí faltando 2 ou 3 rodadas, você sabe ali você vai precisar de mais 1 ponto, de 2 pontos, mas a partir de 41 você começa a permanecer na primeira divisão. E jogando contra aqueles adversários diretos, que é 1 ponto a mais, 1 ponto a menos, aí você ganhando, você já deixa ele numa situação ruim, você fica numa situação boa, né? E o que eu chamei a atenção para esses números é porque a gente fica fazendo, o Brasil inteiro faz conta de 45. Mas já aconteceu em ano com 39 não cair. Né? E eu acho que a partir de 41 esse ano, eu tenho certeza. Que a matemática, Leo, você é professor disso, a matemática ela é clara, não é isso? Não é só a regra, a matemática é clara. Em termos de percentual de que cada clube fez até agora no campeonato, no segundo turno, vai fazer 50% agora nos últimos 7 jogos, isso nunca vai fazer. O 45 é aquele que você não depende de ninguém. Chegou aos 45, né, por sua força, você vai se manter na primeira divisão. Agora, normalmente pelos números é 44, 43, pelos 42. Números, 43 esse ano é o número que você pode cruzar as perninhas, na minha conta. E a partir de 41 você já é possível permanecer na primeira divisão. 43, cruza as perninhas, vai pra praia. É isso? Pega lá uma bebida dessa aí do ataque, né? Beba com moderação, mas vai pra praia, pega aí um ataquezinho desse aí, gin, vodka, tal, aquela história toda, né? A tônica e vai embora. Fica por conta da comemoração. Fica por conta da comemoração. Vamos lá, agora 11. 11 não. 11 é a camisa do Romário, que fez muito gol, né? Lembrei aqui agora do 11, né? Rapaz, isso aí o ataque faz isso também, né? Você olhar um pouco pra frente, beba com moderação, hein? 10h24 na noite gostosa do Rio. E você aí, tá na Tupi? Ai, tamo junto! Giro Esportivo. Giro Esportivo. Oferecimento Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tim Pré-Chip. Recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Ataque com Ataque, já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês, mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master, a tinta do pintor profissional. no comando, Edilson Silva. Giro Esportivo, Edilson Silva. Tô de volta, girando a bola, girando a notícia e agora, girando pelo Brasil, a voz de Gustavo Mota. Boa noite para você, Edilson Silva e amigos ligados no Giro Esportivo. O Atlético Mineiro do Gabriel Milito chegou nas finais das 2 Copas e agora vai tentar manter uma escrita que já dura um bom tempo. Começando pela Libertadores, todos os times brasileiros que eliminaram o River Plate na semifinal e chegaram até a decisão
foram campeões. Foi assim com o Vasco em 98, o Palmeiras em 99, o São Paulo em 2005 e o próprio Palmeiras novamente em 2020. Ou seja, o Atlético Mineiro tem aí esse tabu ao seu favor para conquistar a Libertadores para cima do Botafogo no dia 30 de novembro. Já pela Copa do Brasil, o time que chegou nas 2 finais de Copas nesse passado recente, desde que a Libertadores passou a ser disputada em decisão única, também foram campeões. Foi assim com o Palmeiras em 2020, que levou a Copa do Brasil e a Libertadores, e foi assim também com o Flamengo, que levou as 2 competições no ano de 2022. Ou seja, o Atlético Mineiro tem ao seu favor esses tabus que tanto o Flamengo quanto o Botafogo vão tentar quebrar para aí sim se sagrarem campeões tanto da Copa do Brasil, no caso do Flamengo, quanto da Libertadores, no caso do Botafogo. Tá certo, Edilson? Tá certo, obrigado Gustavo Mota. Nós estamos de olho no adversário. Amanhã o Fluminense enfrenta o Grêmio. Final de semana tem a final da Copa do Brasil. Dando um giro pelos adversários, Bruno Gentili. Edilson trazendo aqui no Giro as informações do Grêmio, que já está em solo carioca para o jogo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rolando amanhã diante do Fluminense, 21h no Maracanã, e a equipe, aliás, deve ter novidades, especialmente no setor de meio campo, contando, por exemplo, com a escalação de Edenilson. Isso significa que o técnico Renato Portaluppi vai mudar peças, mas ainda há uma dúvida sobre quem pode sair do time. Outro nome confirmado desde o início da bola rolando é o Dodi, regressando e ficando à disposição depois de cumprir suspensão na Série A, além do próprio Vilhaçante completando esse trio no setor de criação. O planejamento da comissão do Tricolor Gaúcho é dar maior consistência na marcação, por ser um duelo considerado difícil, fora de casa e com caráter de decisão na briga da parte de baixo da tabela, o tradicional jogo de 6 pontos, como se costuma falar no mundo do futebol. O Renato, vale pontuarmos, possui 2 ausências no sistema defensivo, a do Kahneman e a do Gustavo Martins, ambos entregues ao departamento médico. A dupla não é titular, já que Rodrigo Eli e Gemerson estão ganhando mais oportunidades no esquema. Na frente, uma das alternativas para os 90 minutos será o Diego Costa, que ficou fora da última partida por estar suspenso. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ocupa atualmente a 11ª colocação com 38 pontos, a 4 de distância da zona de rebaixamento. Está bem perto do Fluminense, que tem 36 e poderia ultrapassar o adversário em caso de resultado positivo. Ambos os clubes não possuem mais jogos a menos. O time do Grêmio, então, devendo ir a campo amanhã com Marquezinho no gol, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, Vilhaçante, Dodi e Edenilson. Aí a dúvida no meio: Monsalve, Aravena ou Cristaldo, apenas um dos 3 entrando, com Soteldo e Bright White no ataque. Edilson. Obrigado. E aí, Rubem Leão? É jogo duro, jogo difícil aí, porque o Grêmio tem bons jogadores. Soteldo, por exemplo, e Black White formam uma dupla de bons atacantes, quer dizer, vai dar trabalho para a defesa do Fluminense. Mas o Grêmio é muito inconstante, o Grêmio tem oscilado muito. Então, como conjunto, né, como time, ainda tem muitas falhas. E é nessas falhas que o Fluminense pode se aproveitar e ganhar o jogo. Acerto, você está no Giro Esportivo aqui na Tupi, 10h39. Plantão Tupi de jornalismo. De olho na notícia, de olho na notícia, de olho na cidade, a informação. Milena Coutinho. Muito boa noite, família Tupi, aqui em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A 4ª edição do Sabadão da Saúde foi um sucesso e dessa vez voltou as atenções para o público infantil. Ao todo, nas 3 edições anteriores, já haviam sido feitos mais de 17 mil atendimentos. Agora, com a ação desse último sábado, a Prefeitura contabiliza mais centenas de atendimentos prestados. Durante as ações, todas as unidades de saúde da família da cidade ficam abertas. Nessa última edição, por se tratar do mês da criança, as atividades contaram com pediatria, clínica médica e uma série de iniciativas voltadas para os pequenos.
como saúde bucal, teatro infantil, brincadeiras e interações. Outros serviços oferecidos para o público em geral foram consultas médicas, odontologia, aferição de pressão arterial, coleta de preventivo, curativos, vacinação, atualização do programa Bolsa Família e do cartão do SUS. Segundo a Prefeitura de São João de Meriti, o Sabadão da Saúde é uma ampliação do programa Saúde para Todos. Desde maio desse ano, todos os sábados, 8 unidades abrem das 8 da manhã até 1h da tarde para receber a população sem a necessidade de marcação prévia. Para o Giro Esportivo, Milena Coutinho. Obrigado, Milena. Ainda no nosso departamento de jornalismo, de olho na notícia, de olho na cidade, repórter Thier Leal. Boa noite, Edilson. Boa noite. E a todos ligados aqui no Giro Esportivo. 6 anos, 7 meses e 17 dias depois de terem assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz foram condenados pela justiça. Rony Lessa, que efetuou os disparos com a submetralhadora MP5, foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão. Elcio Queiroz, que dirigiu o Cobalt no momento do atentado, recebeu uma condenação de 59 anos e 8 meses de prisão. A decisão foi proferida pela juíza Lúcia Glioshi às 6h23 da noite desta quinta-feira, depois de 22 horas de julgamento. Luiara Franco, filha de Marielle, se emocionou ao falar com a imprensa após a sentença. A nossa coragem trouxe a gente até aqui. É um dia muito difícil, muito difícil. Eu tenho certeza que nenhum da gente queria estar aqui hoje. A Agatha queria o Anderson aqui, eu queria minha mãe aqui. Mas com certeza o dia de hoje entra pra história pra democracia desse país. Além da prisão, Rony Lessa e Elcio de Queiroz terão de pagar uma pensão para o filho de Anderson, Arthur, até que ele complete 24 anos, além de R$706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Agatha, viúva de Anderson, Luiara, Mônica Benício, viúva de Marielle, e a assessora Fernanda Chaves, que estava no carro de Marielle e Anderson no momento do crime. As indenizações somam R$3.530.000 para Lessa e Queiroz dividirem. É com você, Edilson. Obrigado. Valeu, Thier Leal. Chegou a hora do Giro Esportivo. E a sua participação, você dando a sua opinião aqui na Tupi. Fala na Tupi. Boa noite, Edilson. Boa noite, Esportivo. Poxa, Edilson, o meu Flamengo ontem, podia ter ganhado os 3 pontos, né? Deixou o Internacional empatar em cima da hora. Eu quero mandar um alô aqui pro meu amigo Baianinho, o Luiz Pereira, que foram meus vizinhos aqui, hoje moro no Rio, eu moro aqui em Papucaia. Quero mandar um alô pro Salinho, Gilberto, Poço Piranga, Daniel Relojoeiro, Botafoguense lá líder, tô tudo feliz, e Hernando Batista. Boa noite, a paz de Cristo. Boa noite, a paz de Cristo. Esqueceu mais de ninguém, não? Acho que não, né? Deu pra falar pra todo mundo aí. Se precisar, tem problema. Manda um zap de novo aí que a gente, né? Titulares e reservas. É, isso aí. Papucaia, pra quem não sabe, é um bairro em Cachoeiras de Macacu, que fica aqui no pé da serra para quem vai para Friburgo, uma bela cidade, e onde o prefeito Rafael Miranda foi reeleito, grande prefeito, irmão, amigo, e a cidade cresce na mão dele como não crescia há muito tempo. Aliás, se tivesse, estava bem melhor aí, né? Vamos lá, você fala na Tupi. Querido Edilson Silva, parabéns pelo sucesso de audiência. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta pro queridíssimo Leão. Leão, para você, quais serão os 3 primeiros times do Campeonato Brasileiro? Aqui quem fala é Júlio Ritieri, Rubro Negro Gen de Dentro. Boa noite a todos. E aí, Romelião? Não, tá fácil, relativamente fácil, a não ser que haja uma decepção muito grande. É Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Os 3 que podem estão disputando o título ainda, né? Com o Flamengo um pouco mais afastado. Perfeito. Vamos lá, fala na Tupi.
Boa noite, Adilson Silva. Boa noite, Rubem Leão. Boa noite. Aqui é o Lampião Boa Vista, São Gonçalo, botafoguense. Lampião. Quem não acreditava no Botafogo que não ia chegar à final aí da Libertadores se enganou, né? Porque o Botafogo pegou a chave da morte, né? Pegou só time forte, né? E conseguimos chegar à final. Batemos só time grande. E estamos aí na final para mostrar para muita gente que não acreditava no Botafogo. Um abraço a todos vocês aí. Quero mandar um abraço pro meu amigo Dezão, lá de Brasília, que tá ouvindo a Tupi. Valeu a todos da mesa aí. Um abraço aí desse amigo Lampião. Valeu, Adilson. Um abraço. Um abraço. É bom que a gente dizer que o Botafogo entrou na pré-Libertadores, né? A gente só fala da perda pro Palmeiras do título, mas o Botafogo caiu mais do que simplesmente perder a liderança pro Palmeiras, né? Ele foi o quinto colocado no campeonato e entrou na pré-Libertadores. Foi naquela fase pré-grupo ali, o Botafogo veio ganhando e chegou à final aí por méritos, né? Por méritos. Ok, vamos lá, fala na Tupi. Boa noite, meu querido Rubem Leão, o Dom Magrinho, que conheceu na igreja. Boa noite, Wilson Silva. Boa noite. E todo da mesa. Ô, Rubem Leão, vou te fazer uma pergunta sinceramente. O Fluminense deu mole contra o Vitória, que era um time mais fácil que o Grêmio, e depois vai pegar o Inter também, né? Eu acho que ele vai entrar na zona de relaxamento. O que tu acha? Sim ou não? Um abraço, fica com Deus aí, meu amigo. Tá legal. Valeu, Magrinho. Ele te conheceu na igreja, né? Foi, Magrinho, tá lá. Uma boca de sapo dessa, vai rezar um pouquinho mais de joelho e tal. Nosso ouvinte diário aí, o Magrinho, não perde um giro. Mas eu acho que o Fluminense não cai. Eu acho que ele não cai. Ele teve um jogo contra o Atlético Paranaense. Poderia ter saído pelo menos com um ponto ali, né? Aliás, com o Vitória, poderia pelo menos ter saído com um ponto. Mas eu acho que agora dá para o Fluminense escapar do rebaixamento. É aquele negócio, muita emoção ou pouca emoção, mas que sai. Tá certo. É isso aí, mas tem que ter emoção, não pode, né? É isso aí. Agora, com essa conta que eu fiz, eu acho que dá uma motivada na galera, né? Você sai de uma vitória amanhã, você já vai a 39, aí depois de mais um aí, né? 42, já fica, né? Um passaporte carimbado. Daí pra frente eu pensar numa vaga da Sul-Americana, nos demais jogos que faltam, né? Dependendo das atuações agora e das vitórias, você sai do incômodo de estar perto do Z4 e fica lá perto do G8, G9 e tal. Aí há sempre uma esperança. Tá tudo coladinho ali, né? Tá embolado. Uma vitória você já vai lá pra 11ª colocação, da 10ª, por aí vai. Vamos lá, seguindo com o Giro Esportivo. Edilson tá maneiro, ele é fera do babá. Edilson Silva. 10h44 na noite, na noite, gostosa do Rio. Ui! E você aí, tá na Tupi? Tamo junto! Giro Esportivo. Oferecimento. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tim Pré-Chip. Recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Ataque com Ataque. Já no Atacadão. Beba com moderação. Produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês. Mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master. A tinta do pintor profissional. Giro Esportivo. Edilson Silva. Vamos de volta aqui na Tupi. Deixa eu só registrar aqui com muita tristeza, né? Hoje nós perdemos o Arthur Moreira Lima, que era o Pelé, né, do piano, e recitou inclusive hino do Fluminense como um grande tricolor, né? Registrar com muita tristeza, por sinal, porque era um ícone dentro daquilo que se propôs a fazer, que era o piano, seu grande campo de futebol, onde ele dava show e conhecido mundialmente. E também hoje faleceu o Paulo Mozart, né? Paulo Mozart, para quem não sabe, ele foi candidato à presidência do Fluminense por 2 vezes, né?
E era um grande ícone da política tricolor. Aliás, o grupo hoje que administra o Fluminense vieram de movimentações políticas do Paulo Mozart, que era tido até como um presidente de honra do Fluminense. Tamanho o engajamento dele em defesa do Fluminense, né? Então, fica o registro aqui também, com muita tristeza, a gente registra aí o falecimento do Paulo Mozart. Ele foi candidato à presidência do Fluminense, me parece que por 2 vezes, né? Eu estou tentando me lembrar que os anos, né, que ele ele tinha 77 anos, ele foi em 2004 e 2007, né? E muito importante na política tricolor, né? E ele foi o fundador hoje do principal grupo político dentro do Fluminense hoje, que é o Saudações Tricolores, entendeu? Ele atuava no clube, né? Isso. Com os interesses do clube sempre em primeiro lugar, né? Isso aí. Vamos lá, vamos girar, tá na hora do Girando Geral. Vamos! Girando Geral. Oferecimento. Venha para o Time Pré-Top e aproveite milhares de filmes, séries e futebol. Conta! Thiago Vera! Edilson, Botafogo agora tem o foco novamente no Campeonato Brasileiro. Tá brigando diretamente com o Palmeiras pelo título da competição. O Botafogo é líder, 64 pontos. O Palmeiras, segundo colocado, tem 61. O próximo jogo é clássico com o Vasco no dia 5 de novembro, uma terça-feira no estádio Newton Santos. Aliás, o Botafogo tem na sequência dos 4 próximos jogos, 3 em casa. Vasco, Cuiabá, joga fora com o Atlético Mineiro, uma prévia da decisão da Libertadores, que será no dia 30 na Argentina, em Buenos Aires, e depois recebe o Vitória no estádio Newton Santos. Aliás, esse jogo não deve ser no Newton Santos, porque tem um show marcado, o Botafogo negocia outro local. Para esse clássico com o Vasco, o Bastos é desfalque, cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ok, Edilson? Ok, eu sinto até arrepio, né, Leão? O Botafogo não vai jogar no Newton Santos porque tem um show. Às vezes que jogou fora não venceu, né? Aí nessa reta final do Brasileirão vão botar um show e tirar o jogo do Botafogo contra o Vitória, né? Dentro de casa, quer dizer, ninguém tá agorando dizendo que não vai vencer o Vitória, mas caiu no tapetinho, né? A prioridade dos estádios é o futebol. Mas aqui não é bem assim, não. Aqui funciona de outra maneira. Poderia até ter um show, mas fora da época do futebol, na época das férias do futebol. Numa segunda, numa terça, né? Agora, se fazendo numa quarta ou na quinta, ou no sábado ou no domingo, você está tirando o futebol. É isso? Normalmente. Mas como não dá para ver previamente, né, se vai ter jogo aquele dia ou não, o comando do Botafogo e tal, não dá para ver. E normalmente você precisa desse estádio 2-3 dias antes para preparar toda essa montagem de palco e tal. Então acaba atrapalhando, né? Mas isso me dá um arrepio, rapaz, até por causa do ano passado, né? Sem olhar para trás e tal. E o que aconteceu esse ano, porque quando sai dali, o Botafogo não tem tido o mesmo sucesso quando o mando de campo é dele, né? Quando o mando de campo é do adversário, ele tá ganhando lá, ó, aqui ou lá. Para tirar o time do Newton Santos da reta final do Campeonato Brasileiro, é para maluco dançar mesmo, né? Vamos continuar girando! Flamengo! Conta! Edilson, o Flamengo fez ontem um jogo bastante interessante com o Internacional. O torcedor ficou satisfeito com o que viu do Flamengo. Gostou também da participação da equipe colorada, que chegou a 12 jogos de invencibilidade, e o Flamengo vencia até o finalzinho da partida, quando o garoto Everton Araújo teve um erro, e desse erro saiu o gol. E muita gente quis saber do Felipe Luiz na entrevista coletiva se ele vai punir o jogador, se ele vai barrar o atleta, e o Felipe Luiz disse: não vou não, escuta aí pra você ver. Ele sabe que ele fez um grande jogo, ele sabe disso, acho que não lembro de ele ter perdido outra bola, sinceramente, no jogo, e sim lembro de outros jogadores que perderam bolas e não acabaram em gol, mas que poderiam ter acabado em gol da mesma forma. Da parte do treinador, ele não vai ter nenhuma crítica enquanto a isso, porque ele está fazendo exatamente o que eu peço para ele fazer, e vão existir erros,
Infelizmente o dele acabou em gol, ele acabou pagando caro. Mas eu analiso o jogo com mais frieza. E como eu falei, existiram outros lances que a gente perdeu a bola. Piores ainda, posicionado em pior posicionamento no campo e não acabaram na nossa rede. Então, coisas naturais do futebol. A única coisa que ele não se abate, que ele continue trabalhando, porque é um menino bom e vem crescendo muito, vem aprendendo, e eu confio muito nele, é importante para mim. Aí então o Felipe Luiz, o Everton Araújo deverá ser titular já neste primeiro jogo das finais da Copa do Brasil no domingo contra o Atlético no Maracanã. O Alcaraz, que fez o gol de pênalti, também fez um jogo bastante interessante. É outra muito boa opção para o lugar do De La Cruz naquele meio-campo do Flamengo. De La Cruz segue machucado e o Alexandre e também Davi Luiz treinaram normalmente nesta quinta-feira. Edilson. Obrigado. Que diferença do Mano, né? O jogo que houve uma falha do zagueiro. Não, o zagueiro falhou, nós perdemos, é porque ele falhou, né? Eu até cheguei a registrar aqui, não se entrega companheiro assim, né? O grande problema do jogador justamente esse. Se ele errar e a partir do erro dele perder o gol, não acontecer nada, fica tudo 0-0. Agora, quando ele erra e a partir do erro sai um gol do adversário, ele vai ser crucificado pela torcida. Você lembra do Andréas Pereira? Sim. Aquela falha contra o Palmeiras. Na seleção brasileira hoje. Foi banido do Flamengo. Está na seleção porque é um bom jogador. Então, o tamanho do erro vai variar de acordo com a consequência desse erro aí, se for gol do adversário. E nesse gol, a vitória ou o empate, o jogador está desgraçado durante muito tempo. E o técnico justamente está fazendo o que tem que fazer mesmo. Dá força, ainda mais que é um garoto novinho aí jogando, dá força para que ele supere esse problema desse erro aí e jogue sua bola normalmente. Perfeito. Vamos seguir com o Girando Geral. Vasco! Conta! Edilson, e a quinta-feira marcou a reapresentação do elenco vascaíno após a vitória sobre o Bahia na última segunda-feira. Foram 2 dias de descanso para os atletas que só voltam a campo na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no clássico contra o Botafogo, no estádio Newton Santos. O técnico Rafael Paiva começa a projetar essa partida, mas de quebra teve uma boa notícia. Isso porque o atacante Ryan participou normalmente das atividades na manhã de hoje. Até então, Ryan era motivo de preocupação por conta de uma pancada no joelho sofrida justamente na vitória sobre o Bahia em São Januário. O jovem passou por exames e não teve lesão detectada. Outras possíveis boas notícias ficam para os próximos dias em relação a Léo e Felipe Coutinho. Eles que foram desfalques nessa partida, mas já iniciaram a etapa de transição, realizando trabalhos leves no campo e, a depender da evolução, podem também estar à disposição. Vale a gente lembrar que Coutinho teve detectado um edema, enquanto Léo um desconforto, ambos de ordem muscular. Caso tudo saia como planejado pela comissão técnica, o técnico Rafael Paiva teria, ao todo, 4 reforços. Além de Léo e Coutinho, o volante Hugo Moura e o atacante Pablo Verrete, eles que são reforços confirmados, já que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Bahia e agora ficam novamente à disposição. Edilson. Ok, obrigado. Valeu, Vitor Rocha. Fluminense! Conta! Sérgio Guimarães! Edilson, enquanto o Fluminense no time principal encara a partida do Grêmio como um jogo super importante amanhã no estádio do Maracanã às 9 da noite, o tricolor, além desta partida, tem um outro jogo também super importante e decisivo. Trata-se da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 e o Fluminense vai encarar o Palmeiras. O jogo no Allianz Parque às 18h30 em São Paulo. Fluminense conquistou o título
pela primeira vez em 2020, em cima do Atlético Paranaense. Já o Palmeiras está na decisão pela terceira vez. Foi campeão nos anos de 2022 e 2023. Ok, Edilson? Ok, Sérgio. E aí, Rubem Leão? O Vasco, né? O Coutinho, não estou querendo pegar no pé dele, não, mas ele está sempre na transição. Ele está contundido, sente músculo, vai para o departamento médico, aí daqui a pouco está na transição para jogar. E o Vasco está precisando que ele jogue, né? O Vasco está almejando aí pelo menos uma Sul-Americana e tem que ganhar para isso. E ele foi contratado para ser um dos grandes desequilibradores, né, do jogo contra os adversários e não está conseguindo aí. Mas vamos ver como é que fica, né? E outra coisa, o Fluminense aí sempre brigando, né, nas categorias de base, né, no Sub-17, contra um Palmeiras que também faz um excelente trabalho, está sempre revelando jogadores novos lá em São Paulo. Então, Fluminense provando que o trabalho de Xerém é um trabalho espetacular, porque está sempre decidindo títulos. Ok, tá certo, tá aí o Rubem Leão aqui na Tupi. Edilson Camaneiro, ele é fera do papá. Edilson Silva. 11:04 da noite, na noite, gostosa do Rio. Ai. E você aí, tá na Tupi? Tamo junto. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Giro Esportivo. Oferecimento. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tim Pré-Chip. Recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Ataque com Ataque, já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês, mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master, a tinta do pintor profissional. Você ouve a Tupi e o Giro Esportivo, líder de audiência no Rio de Janeiro. Super Rádio Tupi. Edilson Silva. Tô de volta na Tupi, girando a bola, girando a notícia e tocando a bola com Wagner Ferreira. Edilson, o técnico Aleksandar Petrovic anunciou a convocação da seleção brasileira masculina de basquete com 2 atletas do Flamengo, Gui Deodato e Alexei Borges. Pensando em uma renovação para o próximo ciclo olímpico, o treinador croata chamou 7 jogadores que não estiveram nos Jogos de Paris de 2024. O Franca, atual campeão do NBB, foi o time com mais jogadores chamados, com 5. Os atletas vão se apresentar em Belém, no Pará, para duelos contra o Uruguai e o Panamá nos dias 21 e 24 de novembro, no Mangueirinho, pelas eliminatórias da America Cup 2025. Edilson. Obrigado. Valeu, Wagner Ferreira. Plantão Tupi de jornalismo. E aqui na Tupi a informação não para. De olho na notícia, de olho na cidade. Repórter Júlia Cabreiro. Uma boa noite para você, Edilson Silva, e a todos ligados no Giro Esportivo. Pelo 9º mês consecutivo, o Rio de Janeiro registrou saldo positivo na geração de vagas de emprego com carteira assinada na cidade. Somente em setembro foram geradas 11.833 novas vagas. 5.227 delas foram ocupadas por mulheres, ou seja, 44%, enquanto 6.606 por homens. No acumulado do ano, Edilson, entre janeiro e setembro, foram criados 71.137 novos postos de trabalho no Rio de Janeiro. Eu volto com você. Obrigado. Valeu, Júlia Cabreiro. De olho na cidade, de olho na notícia. Informação agora com Marcos Antônio de Jesus. Edilson Silva. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou em segunda discussão, nesta quinta-feira, o projeto de lei da deputada Tia Ju, que complementa a legislação em vigor sobre implementação do botão do pânico nas escolas estaduais.
A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la. A legislação atual autoriza a implementação do botão do pânico para indicar que a unidade escolar está sob grave ameaça ou algum tipo de ação violenta. O novo projeto de lei também inclui situações de risco iminente no rol de possibilidades de acionamento do botão. A atualização também prevê que o dispositivo poderá ser físico ou virtual. Eu volto com você, Edilson. Obrigado. Aliás, a situação das escolas, né? São Paulo deu o maior exemplo para o país de como nós podemos ter segurança e eficiência na gestão das escolas. É que ele fez? Privatizou as escolas. A empresa é responsável pela manutenção daquela escola e os funcionários todos pela essa empresa. Aí o professor não vai trabalhar na cozinha, não vai trabalhar na secretaria, ele não vai trabalhar na portaria, porque acaba fazendo tudo dentro de uma escola, o professor. Né? Deixa só de ser professor. Ele, por cuidar e querer cuidar da sua escola, ele acaba fazendo tudo. E o professor é seu professor. Até porque o Estado não tem a menor preocupação com a educação. Né? É isso aí. Então o nível, né, de ensino é baixíssimo no Brasil. Se privatizar, com certeza vai melhorar muito, porque aí haverá uma concorrência entre as escolas particulares. Então é a questão só de tempo, me parece, né, para tomar essa atitude que há muito tempo já deveria ter sido tomada. É um grande exemplo para o Brasil. Eu acho que o Rio precisa seguir agora a privatização das escolas, que a empresa seria responsável pela segurança, manutenção, ela vai receber para isso, né? E ela vai cuidar disso. Então, se não cuidar, sai fora, coloca outra. É o resultado normal de qualquer tipo de trabalho. É resultado. E principalmente currículo, planejamento, tudo isso, né? Para desenvolver realmente o ensino, que, volto a dizer, nós estamos muito atrasados, né? Aí, 11h15 agora na Night do Rio. Chegou a hora do Giro Esportivo. E a sua participação tá na hora. Fala na Tupi. Tem um outro jogo. Alô, Edilson Silva, Leão, toda a rapaziada da Tupi. Aqui é o Jonas de Vassouras, flamenguista. E demos um azar no final ontem aí com o garoto, menino da base, menino novo ainda. Tem muito que aprender, não tem nada a ver não. Tem que levantar a cabeça. Domingo tem mais, domingo a gente ganha. Valeu, boa noite. Boa noite. Deu azar com aquele gol no final, mas se você fizer uma avaliação, não estou dizendo o desempenho dentro do campo, eu estou dizendo com 10 desfalques, não é isso? Não, olha, eu não vi todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas de todos que eu vi, incomparavelmente, Inter e Flamengo foi o melhor. Jogo com muita intensidade, os dois procurando a vitória, jogando no ataque, e o Flamengo desfalcado, né? Muito desfalcado, e o Inter já com o time completo. E o resultado foi justíssimo. Você falando sem ser como torcedor, torcedor do Inter, acho que o Inter deveria ganhar, do Flamengo nem se fala. Mas o placar foi justíssimo pelo excelente futebol que os dois jogaram ontem. Perfeito. Vamos lá, fala na Tupi. Fala Edilson Silva, Rubem Leão, Epaminondas, diretamente de Búzios. Botafogo vice-campeão da Libertadores, Flamengo vice-campeão da Copa do Brasil. Abraço. Tá em Búzios, de olho para a Brigitte Bardot, né? Mas com a boca de sapo danada, não é isso? Abraço, Epaminondas. Secou o Botafogo, secou o Flamengo, é tricolor ou vascaíno. Mas vai olhar para Brigitte Bardot aí, boca de sapo para cá, não. Bardot tem tempo, hein, Edilson? Isso aí para a década de 50. Eu tô dizendo que tem a estátua dela, né? Ali, logo após a Rua das Pedras, né? Fizeram uma homenagem, né? Porque ela, nessa década, ela já gostava de frequentar ali, né? Búzios, né? E, aliás, a fama de Búzios veio através da própria Brigitte Bardot, né? A Búzios é A, B e DB. Antes da Brigitte e depois da Brigitte. Fala na Tupi. Boa noite, Edilson. Boa noite, família Tupi. Só para lembrar aí para esse amigo aí que falou sobre a perda do Fluminense por Vitória,
que o juiz que apitou aquela partida está suspenso, porque ele inventou 2 pênaltis, conseguiu anular uma, não teve moral para anular o segundo pênalti mal marcado. E aí foi a derrota do Fluminense. Se o Fluminense sai com um pontinho de lá e se conseguir ganhar do Grêmio amanhã, estava fora do rebaixamento. Concorda ou não concorda? Isso aí, ele está dizendo a questão do árbitro ter prejudicado o jogo. Não, ali foi. Está suspenso. O Fluminense foi prejudicado. E a situação hoje poderia ser mais tranquila. Mais tranquila, que é o que eu falei, pelo menos um ponto. O Fluminense poderia ter tirado de lá. E se não fosse o jogo em si, que o Fluminense foi prejudicado em outros lances também, poderia ter vindo com a vitória, mas um ponto seria fundamental aí se não fosse os erros dos árbitros. Aliás, do árbitro, né? Ok, tá certo. Tá aí a sua participação. Daqui a pouco voltamos com a Hora do Alô aqui no Giro Esportivo. Giro Esportivo, Edilson Silva. 11h19 na noite, na noite gostosa do Rio. Ai, oi. E você aí, tá na Tupi? Tamo junto. Tupi. Giro Esportivo. Oferecimento. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. TIM Pré-Chip. Recarregue no app Meu TIM e receba Pix na conta. Ataque com Ataque, já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês, mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master, a tinta do pintor profissional. Giro Esportivo, Edilson Silva. Tô de volta na Tupi. Vamos girar? Vamos! Girando geral. Oferecimento. Venha para o Tim Pré-Top e aproveite milhares de filmes, séries e futebol. Conta! Thiago Vera. O Botafogo está a um passo de chegar à glória eterna. Vamos ouvir aqui no Giro Esportivo o volante Marlon Freitas, capitão dos líderes do elenco. Ele deixa um recado para o torcedor, que foi ontem até Montevidéu, no Uruguai, e quem acompanhou de longe a classificação para a final da Conmebol Libertadores da América. Cara, agradecer a todos que vieram, todos que ficaram de casa também, reuniram com os amigos para poder apoiar, né? Acreditaram também do começo ao fim, né? Desde lá da pré-Libertadores. Continuar junto, acho que torcida e jogadores tá uma sintonia legal, a gente está caminhando junto, né? Eles têm feito uma festa linda nos nossos jogos no Newton Santos. Então, assim, só agradecer a toda a torcida, o carinho, agradecer a todos que vieram aqui. Eu sei também que foi muito difícil, fiquei sabendo também do incidente que aconteceu de pedrada no ônibus, né, alguma coisa assim, nós também. E assim, cara, mas eles acreditaram, a gente também, e deu tudo certo, é rumo à final. Agora é continuar trabalhando, dando o nosso melhor, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá aí o Marlon Freitas, que perdeu um gol feito no segundo tempo, mas depois se redimiu. Poderia também chutar a gol, estava cara a cara com o goleiro, mas ele deu uma assistência para o Almada marcar o gol do Botafogo na derrota por 3-1 para o Peñarol, que classificou o time à final da Libertadores da América. Ok, Edilson? Ok, obrigado. Valeu, Thiago Veras. Flamengo! Conta! Edilson, o Gabigol não jogou ontem, né? Foi poupado aí pelo técnico Felipe Luiz. E será que ele vai pro jogo contra o Atlético? Um provável Flamengo: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexander, que treinou normalmente, Eric Pulgar, Everton, Araújo e De Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Plata ou Gabigol. Passa por aí a escalação do Flamengo para o jogo de domingo contra o Atlético. A ideia é ganhar o jogo, de preferência levar um saldo de gols para Belo Horizonte e enfrentar o Galo na sua arena MRV, que está trocando o gramado, tirando a grama natural e colocando uma grama sintética. E Flamengo e Atlético lá em Belo Horizonte deverá ser o primeiro jogo do novo gramado do estádio
do Galo. Edilson. Obrigado. Valeu, Wellington Campos. Vasco! Conta! Oi, Edilson, e uma questão importante que a gente poderá ver um pouco mais daqui pra frente é a presença dos familiares do meia Payet, não só no Brasil, mas principalmente em São Januário. Isso porque uma situação bem peculiar foi resolvida entre o francês e o presidente Pedrinho. Isso porque o dirigente assumiu um compromisso com um atleta que a 777 não vinha cumprindo. Um acordo que foi firmado durante a contratação do atleta, que era o fato do Vasco dar um auxílio financeiro para que a família do jogador pudesse estar sempre se deslocando para o Brasil. Até então, a 777 não vinha dando esse auxílio da forma ideal e até para prestigiar Payet, Pedrinho vai honrar com essa verba para que o francês possa estar perto da família sempre que possível. Vale a gente lembrar que Payet marcou 2 gols da vitória sobre o Bahia na última segunda-feira, o que para muitos foi a melhor atuação dele desde que chegou ao Vasco. Coincidentemente, a esposa e os 4 filhos estavam em São Januário, já que seguiram morando na França enquanto Meia se transferiu para o time de São Januário. Certamente um dinheiro que será bem gasto, principalmente se ele repetir as atuações de alto nível, como foi a de segunda-feira na vitória sobre o Bahia. Edilson. Obrigado. Valeu, Vitor Rocha. Fluminense! Conta! Sérgio Guimarães! Edilson, além do jogo de amanhã contra a equipe do Grêmio, um programa diferente para a torcida tricolor numa sexta-feira à noite, com a galera do Fluminense empolgada, podendo chegar junto nesta partida que é considerada fundamental para as pretensões do clube para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. O tricolor vai fazer o lançamento de uma camisa especial em homenagem ao título da Conmebol Libertadores durante o jogo com o Grêmio, este jogo que eu falei que está marcado para amanhã. E como é que vai funcionar a comercialização? Tricolor vai disponibilizar 2.023 peças da camisa em alusão à Libertadores, o título sobre o Boca, que está completando um ano na próxima segunda-feira, dia 4. 350 dessas 2.023 peças serão comercializadas na loja oficial do Fluminense, que fica no Maracanã, em frente à entrada para o setor Maracanã Mais. Assim que a bola rolar, às 9 da noite, as vendas se estenderão pela internet, do jeito que o sócio e o torcedor do Fluminense já conhecem em relação à venda dos produtos do tricolor. Ok, Edilson? Ok, obrigado, Sérgio. Corinthians eliminado da final da Sul-Americana, 2-1 Racing. 2-1 Racing. Então, Cruzeiro e Racing a final. Mas mesmo assim, quer dizer, o clube brasileiro vai até a semifinal ali. A superioridade continua grande aí. O Racing é um bom time. Talvez seja, no momento, o melhor time argentino. Perfeito. É o Racing. Eu também acho. E aí, Rubem, e o girando geral aí depois de mais uma participação aqui da seleção brasileira do rádio? O Fluminense aí fazendo uma camisa comemorativa à Libertadores, eu acho isso muito bom. Sempre é uma maneira de arrecadar, não é isso? O Payet querendo uma verba extra para trazer a família de vez em quando da França para cá, eu acho que está justo. Se foi combinado isso com a 777, o Vasco tem que honrar a coisa aí. Agora, o Flamengo, uma partida decisiva, você abrir mão do Gabigol, né? Mas ele não está 100%, mas mesmo assim é um jogador com experiência, é um jogador que faz gol, né? Daí o apelido até de Gabigol. Então não... E o Marlon Freitas agradecendo a torcida do Botafogo, que realmente está dando um show. Inclusive, foi enfrentando a tudo e a todos, foi lá para o Uruguai, né? Foi uma viagem e uma ida ao campo, uma viagem ao campo de risco, porque sem poder, inclusive, não aconteceu absolutamente nada de mais grave. Sem poder, inclusive, falar português lá, né? Aí descobriu que você era brasileiro. Né? A informação do que aconteceu aqui lá era completamente diferente, né? É difícil você não demonstrar que é brasileiro. O brasileiro tem um jeito todo especial.
Tá certo. E o protesto lá ontem, né? Deve ser de mulheres, de parentes, aqueles que ainda estão presos aqui. Tem alguns presos aqui que são inocentes, né? Quebraram, saquearam, botaram fogo, deram porrada, são inocentes. É aquele negócio, né? A versão uruguaia para o fato. São inocentes. Tem o fato e a versão uruguaia. Tá certo, tá aí o Rubem Leão aqui na Tupi. No comando, Edilson Silva. Giro Esportivo, Edilson Silva. 11h31 na noite na noite gostosa do Rio. Ai. E você aí, tá na Tupi? Tamo junto. Do Rio, só da Tupi. Do Rio, só da Tupi. Giro Esportivo. Oferecimento. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. TIM Pré-Chip. Recarregue no app Meu TIM e receba Pix na conta. Ataque com Ataque, já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês, mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master, a tinta do pintor profissional. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Giro Esportivo, Edilson Silva. Tô de volta na Tupi, girando a bola, girando a notícia e girando pelo Brasil, na voz do Gustavo Mota. Edilson, e o Corinthians foi punido pela FIFA e não pode mais realizar novas transferências. O transfer ban, como foi conhecido, é anunciado pela entidade por causa de uma dívida do Corinthians com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. De acordo com o site da FIFA, a punição começa hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro, e vale por mais 3 janelas de transferências. Ou seja, o Corinthians não pode registrar novos jogadores até a metade de 2026. O Balbuena cobra cerca de 4 milhões de reais do clube por falta de pagamento de direitos de imagem na segunda passagem dele pelo Corinthians, encerrada em 2023. Dessa forma, para o clube ser liberado a contratar e registrar novos jogadores, precisa quitar essa pendência com o zagueiro ou então entrar em um acordo com ele. Até lá, o clube não pode fazer contratações, até porque não vai poder registrar esses novos jogadores e colocá-los em campo. Essa transferência, agora impossibilitada, o transfer ban, implica, inclusive, na compra do goleiro Hugo, emprestado pelo Flamengo. Se o Corinthians não resolver essa pendência com o zagueiro Balbuena, fica impossibilitado de concluir a compra do goleiro, mesmo que o Flamengo aceite as garantias dadas pelo Corinthians. Tá certo, Edilson? Tá certo, valeu, Gustavo Mota. Mas tem que pagar, né? Se não pagar, fazer o quê, E né? mesmo com essa dívida toda aí, o Corinthians esse ano fez várias contratações. Agora, de onde saiu esse dinheiro para as novas contratações? Vamos ver onde vai parar isso, né? Vamos dar um giro pelos adversários. De olho na casa do vizinho. Traz a informação aí, Bruno Gentili. Edilson falando do Atlético Mineiro, que depois da classificação à final da Libertadores, despachando o River Plate da Argentina, tem pela frente agora mais uma grande decisão nessa temporada. No domingo, atua aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Flamengo, jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Em relação à equipe que o técnico Gabriel Melito vai mandar a campo, a expectativa é que o time venha sem grandes surpresas, sem grandes novidades para esse confronto, os primeiros 90 minutos da disputa pelo título. Sempre bom a gente lembrar, Edilson, o Fausto Vera e o Daverson não podem jogar pela Copa do Brasil defendendo o Galo em 2024. Isso porque eles já atuaram nesta edição por outros clubes. Como o regulamento não permite, não será possível a utilização da dupla. O volante argentino jogou pelo Corinthians, enquanto o atacante pelo Cuiabá. Ou seja, a tendência é que, para o lugar do Daverson, o Guilherme Arana passe
passe para a linha ofensiva, o Rubens seja colocado na ala esquerda e o Hulk jogando mais adiantado na referência, ao lado também do Paulinho. Já na vaga do Fausto Vera, Otávio é o substituto natural. Um detalhe importante referente ao duelo de volta no dia 10 de novembro, também um domingo, a diretoria do Atlético Mineiro já está realizando a troca do gramado da Arena MRV e fazendo um novo plantio de grama. Essa que, de acordo com o clube, tem uma melhor qualidade de drenagem para evitar alagamentos no campo, como aconteceu recentemente diante do Internacional. Então, passando aqui a provável escalação do Galo contra o Flamengo no Maracanã: Everson no gol, Lianco, Bataglia e Júnior Alonso, Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Rubens, Guilherme Arana, Paulinho e Hulk. Edilson. Obrigado, valeu, Bruno Gentili. E aqui na Tupi a informação não para, é o giro e vamos girando com a informação, tocando a bola com Wagner Ferreira. Edilson, a judoca Rafaela Silva, campeã olímpica de judô na categoria até 57 quilos na Rio 2016, estuda mudar de categoria após 15 anos. A brasileira vai disputar o Troféu Brasil no peso médio até 63 quilos. A competição vai ocorrer neste fim de semana em Minas Gerais. Em dezembro, Rafaela Silva deve disputar o Grande Slam de Tóquio, dando início ao ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles em 2028. Apesar de ter conquistado uma medalha de bronze em Paris 2024 na disputa por equipes, Rafaela Silva se mostrou bastante decepcionada por não ter conquistado medalha no individual. A judoca brasileira está se preparando para o próximo ciclo olímpico na categoria até 63 quilos, após 3 jogos na categoria até 57 quilos. Edilson. Obrigado, valeu, Wagner Ferreira. Plantão Tupi de jornalismo. De olho na notícia, de olho na cidade, a informação com o repórter Luiz Silva. Uma boa noite para você, Edilson Silva, e aos amigos do Giro Esportivo. A Polícia Civil recuperou hoje uma carga de chocolates roubados em Piedade, na Zona Norte. Essa carga, que foi avaliada em R$800 mil, foi roubada no Espírito Santo e trazida para um depósito de uma distribuidora de doces aqui no Rio. Segundo a polícia, esse depósito é usado por uma rede de lojas da cidade e a proprietária do estabelecimento foi presa em flagrante. Outros 2 criminosos que ajudaram na receptação dessa carga já foram identificados e são procurados pela polícia. A carga foi devolvida para a empresa proprietária. Eu volto com você, Edilson. Obrigado, valeu, Luiz Silva. Ainda de olho na notícia, de olho na cidade, a vez do repórter Matheus Mesquita. Alô, Edilson Silva, alô, amigos do Giro Esportivo. Policiais civis resgataram hoje 7 cães que viviam sob maus tratos em uma casa em Itaipu, Niterói, na região metropolitana. O tutor dos animais foi preso em flagrante. A ação ocorreu após intenso trabalho de inteligência e investigação da Polícia Civil, através da Delegacia de Niterói, que recebeu denúncias sobre a situação no local. Segundo os policiais, alguns dos animais ficavam acorrentados no sol, sem água disponível ou alimentação adequada. Os agentes relataram que o ambiente estava repleto de fezes e muitos dos cães estavam com machucados, característicos de espancamento. Um dos animais ainda estava cheio de espinhos após ser atacado por um porco-espinho e não receber atendimento médico. A mulher do detido não estava em casa, mas, de acordo com a polícia, será autuada também por maus tratos a animais. Os cães foram levados para tratamento veterinário e posteriormente irão para um abrigo. Matheus Mesquita para o Giro Esportivo. Chegou a hora do Giro Esportivo. E a sua participação, a sua opinião aqui no Giro Esportivo. Fala na Tupi. Boa noite, bancada. Boa noite. Aqui é Robson, São Gonçalo, Barro Vermelho. Esse pessoal do Fluminense tem que chorar lá no pé do caboclo, entendeu? Porque toda vez o Vitória é roubado, aí ninguém fala nada. Aí o Fluminense é roubado, o Flamengo é roubado, todo mundo fala, né? Em relação ao Vitória, as falhas
em jogos, vamos botar com os cariocas, a gente acompanha, né? Assim, diretamente, né? E fora dos cariocas e fora do horário dos jogos dos cariocas, a gente também procura ouvir. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós aqui gritamos em defesa do futebol do Rio de Janeiro, mas nunca deixamos de falar de que em todos os jogos os dois times conseguem sair insatisfeitos, não é isso? A arbitragem nossa é muito ruim, né? A gente vê agora na Libertadores, por exemplo, uma arbitragem chilena, argentina, colombiana, completamente diferente, o jogo flui melhor, não é qualquer encostãozinho que é marcado falta. Aqui se marca muita falta, se dá muito cartão, se faz muita cera, se faz muita cena também, né? Você bota a mão no peito do jogador, ele cai com a mão no rosto e tal. Então tem isso, só tem malandro, só tem esperto. E isso aí envolve o árbitro também, né? O árbitro às vezes dança porque não percebeu a esperteza do jogador e tal. Então nossa arbitragem sempre deixa a desejar, e por sempre deixar a desejar, coisas que são marcadas às vezes não existem, e o que existe não é marcado. Então realmente a necessidade de uma reciclagem aí na nossa arbitragem, pegando como exemplo jogos da Europa e jogos aqui da América do Sul, que a arbitragem é muito diferente e cria menos problema. Fala na Tupi. Bom dia, Edilson Silva. Bom dia, Rubem Leão. Aqui é o Cláudio Padeiro, o botafoguense de Coelho Neto. Edilson Silva, eu sabia que já estava na final. Para ficar melhor ainda, a final tinha que ser no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aí ia ser 100% maravilhoso. Um abraço, Edilson Silva. Obrigado. Aí... Não, no Maracanã não, tem que ser no Newton Santos, né? Aí ia ser maravilhoso, né? Não é isso? Aí que ia ser maravilhoso mesmo, né? A torcida do Botafogo até tá falando pouco hoje, né? Porque parece hoje, durante o dia, que tinha engolido um papagaio, né? Tudo quanto é lugar que você ia, papagaio na chuva ainda, né? Então lugar que você ia, né? Tava feliz da vida. Mas é pra comemorar, né? A chegada da final, né? Tá comemorando. Então tá comemorando mesmo, né? Agora, quem foi Coelho Neto? Coelho Neto foi uma grande figura importante do Fluminense. Não. Também, Foi um escritor, né? Político, professor brasileiro. Não sabia dessa participação do Fluminense, né? Nascido lá no Maranhão, né? Em Caxias, lá no bairro lá. Né? Ele faleceu no Rio de Janeiro, então tem ligações com o Rio, deve ter tido ligações com o Fluminense. Mas Coelho Neto foi justamente isso, um escritor, político, professor, né? E membro da Academia Brasileira de Letras, e foi homenageado com um bairro na Baixada Fluminense, não é verdade? Vamos lá, fala, não fala? Mas eu estou aqui para falar, mas não é para falar não? Então, vamos deixar que alguém fale no nosso lugar, vamos lá. Edilson Silva. Agora, 11h46 da noite na noite gostosa do Rio. Ai. E você aí, tá na Tupi? Tamo junto. Giro Esportivo. Oferecimento. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tim Pré-Chip. Recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Ataque com Ataque, já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês, mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master, a tinta do pintor profissional. Girando Geral. Oferecimento. Venha para o Tim Pré-Top e aproveite milhares de filmes, séries e futebol. Edilson Silva. Professor Rubem Leão, vamos terminando aqui o nosso giro e aguardando o que nós temos a partir de amanhã, porque amanhã começa a rodada do Brasileiro, não é isso? Amanhã com o Fluminense e Grêmio. Um jogo importantíssimo para o Fluminense conseguir uma vitória e se afastar do Z4 e tentar alguma vaga aí, no mínimo, na Sul-Americana. E com 38 pontos, o Grêmio vem aqui atrás de 1 ponto, né? Ninguém joga para 1 ponto, né? Ninguém joga pensando sempre em surpreender e conseguir os 3. Mas pela situação da tabela, não perdendo já é uma grande coisa para o Grêmio jogando fora de casa. E 7 jogos, vão faltar 6 para fazer mais 2, 3 pontos aí e se salvar. Leão,
Bom retorno, hein, Leão? Tá ok, valeu, muito obrigado. E na próxima segunda-feira estaremos aqui, né? Eu estarei domingo com o Giro, você vem na segunda, né? Então tá bom. Você vai estar no Bola em Jogo no domingo também. Na hora do almoço com o Heraldo Leite, né? Tá certo, gente. Nós vamos embora amanhã. Não tem o Giro, né? O José Carlos Araújo estará aqui, o fenômeno do rádio brasileiro, narrando o jogo entre Fluminense e Grêmio, com os comentários do Heraldo Leite. Na sequência vem aí o Alexandre Ferreira, na madrugada viva da Super Rádio do Brasil, a família Tupi, até as 2 da matina. Depois, dá licença, o Garcia Duarte, comandando a madrugada. E o Belisário, Mário Belisário, chegando às 4 da matina. Eu volto domingo, então, comandando o Giro Esportivo na programação final de meio-dia à meia-noite na Tupi. O futebol é campeoníssimo de audiência. Alexandre Ferreira tá com você. E domingo estaremos de volta com mais um Giro Esportivo. Giro Esportivo. No comando, Edilson Silva. Giro Esportivo. Edilson Silva. Giro Esportivo. Oferecimento. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. TIM Pré-Chip. Recarregue no app Meu TIM e receba Pix na conta. Ataque com Ataque. Já no Atacadão. Beba com moderação, produto destinado a adulto. Sócio torcedor tem cupons no Zé Delivery todo mês. Mas se você não usar, o seu rival vai levar. E Coral Master, a tinta do pintor profissional.